Pessoal, vamos continuar porque ainda tem um... Não, até que a gente tá bem colocado aqui. Pessoal, eu vou... Vamos lá? Vamos lá então, continuando. Pessoal, eu vou tentar resumir esse trecho aqui porque ele é muito interessante. Principalmente porque eu gosto muito das bodas de Caná. Então quando falou sobre Caná, a minha atenção ali, ela se prendeu, e é muito interessante o fato que é explicado aqui no livro. Tá? Olha só, eu vou tentar resumir, né? Eu falei para vocês que Caná, então, era um lugar que estava uma atmosfera psíquica muito carregada, um magnetismo inferior muito grande, né? Então ali foi feito um trabalho pelos Ceareiros do Bem. Nesse trabalho, pessoal, olha só, eu vou tentar explicar rapidinho aqui, porque é muito interessante. Fica a dica para quem puder ler o livro depois, ou então até ele tá lembrando aqui, pessoal, tem o livro em audiobook no YouTube, tá? Para quem quiser depois, pode escutar capítulo por capítulo. Ele não é aquele audiobook que é o livro completo num único arquivo, não. Ele é capítulo por capítulo. Então quem quiser também, fica aí a dica, tá bom? Pessoal, então é o seguinte. Eles vendo a psicosfera do lugar ali, percebendo o trabalho imenso que teria que ser feito, o que eles começaram a fazer? Eles então chegaram à conclusão de que eles deveriam falar para aquela multidão de espíritos que estavam ali, né? Então olha só, os Ceareiros do Bem, eles baixaram um pouco a vibração deles, eram espíritos mais evoluídos que estavam ali trabalhando para poder ajudar aquela região. Então eles abaixaram um pouco a vibração deles para poder então se fazer perceptível aquela população espiritual de Caná. E aí, pessoal, uma parte se manteve elevada para poder fazer a guarda do ambiente espiritual, e outros abaixaram a sua vibração para poder se comunicar com aquela população. E aí, pessoal, eles começaram a fazer uma espécie de pregação ali, convocando todo mundo, chamando atenção, né? E muita gente foi levada a escutar pela curiosidade. Falaram, mas o que é isso, né? E aí começaram a juntar aquele tanto de espíritos, aquelas falanges em volta, para escutar o que ia acontecer ali. E aí ele começa a falar, né, que ele é um sacerdote, né, que ele se interessa pela coletividade, para ninguém reparar naquela roupa que ele estava trajando, porque ele se fazia visível para todos. Enfim, ele dá mais ou menos uma explicação assim, né? E aí, pessoal, o que acontece? Ele começa a falar sobre aquele momento, aquela psicosfera que estava ali, aquela briga, né? Que era necessário se buscar a paz, né? Se buscar a felicidade de alguma forma, né? E aí, olha só, um trechinho que ele fala aqui para essa multidão. Quantos de vós estáis procurando vossos parentes, mães, pais, irmãos, filhos, e não os encontrais? E não sabeis onde eles estão? E se existem meios de encontrá-los, não seria uma grande alegria? É por isso que devemos lutar pela nossa libertação, pelos nossos direitos, atendendo a certos deveres, né? E aí ele vai chamando atenção ali, ele vai fazendo com que aquela população espiritual ali, densa ainda, pudesse ficar, então, de alguma forma, sintonizada com aquela ideia que estava sendo passada, né? E aí, pessoal, o que acontece? Eles convocam esses espíritos a se deslocar para um local próximo dali, para que eles pudessem saber mais, ter mais informações, para que eles pudessem ser ajudados, né? Então eles convocam para esse outro espaço que era ali próximo, né? E aí, pessoal, olha só que interessante, o que acontece depois? Eu tô dando mais ou menos uma olhadinha aqui no livro, porque eu não podia rabiscar, mas só para eu ir lembrando, para não esquecer. E aí, pessoal, nessa assembleia, entre aspas, nesse comunicado que é feito,
muitos espíritos ali são esclarecidos, são ajudados. E aí eles falam sobre as forças, né, as forças do mal. Eles vão ali tentando esclarecer aqueles espíritos da situação que estava acontecendo. E que eles poderiam ser ajudados, que eles poderiam rever seus familiares, que eles poderiam ter uma vida diferente, que eles poderiam buscar a renovação deles. Nesse meio tempo que estava acontecendo essa ação, uma outra equipe dos mesmos ceareiros estavam fazendo uma limpeza geral, completa, na região inteira. E ele fala aqui, Miramês conta para nós, que essa limpeza foi feita com a queima de fluidos densos. Então foi juntado aqueles fluidos e foram queimados. Então geravam, para a população espiritual, gerava aqueles focos de fogo, aquela situação, mas era uma limpeza que estava acontecendo. E os espíritos, vendo aquilo, eles se impressionaram. Nossa, mas realmente, né, olha aquela situação que está acontecendo, eles não sabiam que era uma limpeza. Mas eles ficaram impressionados com a cena. E aí muitos deles, pessoal, foram ajudados, foram tratados, foram levados, né, para serem ajudados no plano espiritual. Foram... Aqui fala da... Então, foi uma oportunidade ali que eles tiveram de serem ajudados. Eu estou resumindo assim de uma forma muito grosseira, mas só para vocês terem noção do trabalho que foi realizado em Caná. E aí no livro tá bem explicado as falas, tá bem nítido a imagem, assim, a gente consegue imaginar a cena, né, como se diz, muito bem na nossa cabeça. E aí acontece então essa limpeza que eu estou falando para vocês, essa queima desses fluidos densos. Muitos espíritos são ajudados, são tirados dali, são amparados, e ali dá uma normalizada na situação da psicosfera de Caná. E é interessante porque aí depois, né, pessoal, acontece ali então o início da vida messiânica de Jesus, né, quando ele atende ao pedido de Maria de Nazaré durante a festa de casamento, né. Pessoal, antes não, né, continuando, na verdade, né, eu quero fazer um comentário sobre o livro, que eu não falei ainda desde o início, porque a história acaba que a gente é envolvido na história, e a história é muito interessante. Esse livro, pessoal, ele teve alguns pontos polêmicos. Tanto é que ele foi publicado um tempo depois do desencarne do médium. Eu acho que já mais ou menos sabiam que poderia acontecer alguma polêmica, alguma situação. Muitos não aceitam, né, algumas informações que foram trazidas por essa obra. Enfim, eu acho que isso não menospreza o valor da obra, tá? É uma obra belíssima, é uma obra muito bonita, é uma obra que nos convida mesmo a essa renovação que a gente falou lá no começo. Mas assim, sobre 2 pontos em específico, é o seguinte: é falado aqui, eu não vou entrar no capítulo que fala sobre isso, porque é um capítulo muito extenso, só a leitura mesmo para ajudar a entender, mas aqui conta para nós que Maria frequentou a escola do templo de Jerusalém. E aí há algumas controvérsias sobre esse assunto. Alguns historiadores acham que não, porque isso não é registrado, ou então as mulheres não podiam naquela época frequentar os templos. Enfim, há uma polêmica sobre esse assunto. Mas eu acho que isso não, ao meu ver, na minha percepção pessoal, isso não altera ou não interfere no entendimento da obra. Mas se for pensar em uma coisa histórica, enfim, alguns não aceitam essa informação de que Maria teria, então, não teria frequentado a escola do templo. E um outro ponto também, que nós vamos falar daqui um pouquinho, com relação à concepção de Jesus. Também não é um consenso a informação que Miramês traz aqui, mas isso também eu acho que não é uma coisa que vai nos prejudicar ou que vai interferir no nosso entendimento.
O importante é a gente ler e a gente prestar atenção no que a gente sente, no que a gente absorve, né? Então, só para deixar pontuado esses dois pontos aqui que são importantes, mas que para mim isso não descaracteriza a obra, tá? A obra é importante de todos os jeitos. E aí, pessoal, como eu falei, né, Maria teria então ficado um tempo na escola do templo, mas durante a sua convivência ali, ela teve alguns desencontros ali de pensamentos, de raciocínio, né, de como tudo era feito, de como tudo era guiado pelos rituais, enfim. Há uma certa... Maria não se adapta ao que é posto ali para ela. E aí os sacerdotes do templo resolvem então mandá-la de volta para casa, né? Autorizam que ela retorne para casa. E aí ela volta para casa, reencontra os pais, né? Aquela alegria e tudo mais. E nisso, pessoal, Ana e Eli, os pais de Maria de Nazaré, se conhecem, né, e se identificam com a fraternidade essênica, com os essênios. É uma outra história também, com muita pesquisa, tem muitos livros, tem muitas coisas falando sobre esse assunto, mas eu vou resumir aqui para a gente entender o que é e como que está colocado aqui na obra, tá? Para ajudar a gente a entender, mas isso é um assunto para a gente poder, de alguma forma, aprofundar em algum momento que a gente queira, né, em alguma outra obra. O que eram os essênios? A fraternidade essênica, pessoal, era uma seita judaica, né? Eles viviam afastados da sociedade, eles ficavam concentrados entre eles. Aqui no livro fala por volta de que era uma comunidade por volta de 4.000 pessoas, mais ou menos. Eles ficavam concentrados em estudar o Torá, que é o livro sagrado para os judeus, né? Jejuar, rezar, e faziam trabalhos ali sempre, como que eu posso dizer, voltados à caridade, à assistência, o que era diferente do templo e do poder da época, né? Era uma visão diferente. E aí, olha só, o que Miramês fala sobre os essênios aqui no livro. Ele diz o seguinte, que eles eram espíritos de sentimentos puros, altamente evoluídos, que desceram à terra, dando continuidade à obra basilar de Moisés. Altamente sensitivos, praticavam a medicina nos moldes da caridade verdadeira. Olha que informação interessante. Eram perseguidos pelo poder vigente porque eles faziam... eles prestavam serviço aos menos favorecidos, né? Então isso também era um motivo de perseguição. Houve uma identificação por Eli e Ana e também por Maria de Nazaré, né? Eles se identificaram muito com os essênios, com a forma de pensar, com a forma de vida, principalmente, pessoal, a forma de assistência ao próximo, de ajudar, de auxiliar. Eles faziam trabalhos também, eles viviam isolados, mas eles também prestavam assistência, né, para as cidades, para os menos favorecidos. Então isso aí causou então uma identificação. Maria sai do templo, né, volta para casa, e então há uma identificação de ideias ali. Ela não se identifica com o templo de Jerusalém, mas se identifica com os essênios, né, com a fraternidade. E aí, pessoal, nós vamos entrar então em José. Lá na página 258, para quem tiver o livro aí, começa a falar sobre José. Olha só, o que Miramês fala sobre José. José era de família de camponeses e tinha a honra de fazer parte da linhagem de Davi. Ele já conquistara muitos valores em eras remotas, no processo comum das vidas sucessivas. Era um varão que trazia no coração a bondade, a justiça e nos seus atos de viver a obediência às leis do Senhor. Tinha a cumplicidade como norma de vida e profissionalmente dedicava-se à carpintaria. Também gostava da perfeição. Então, olha só, né? Então aqui começa então a gente a conhecer a história de José, como que José vai então cruzar com o caminho de Maria de Nazaré. José, pessoal,
prestava serviços para o templo de Jerusalém. Mas ele prestava o serviço, mas ele via algumas coisas que ele não gostava, que ele não concordava. E por ser descendente de um dos fundadores, né? Ele fazia parte da linhagem ali que descendia dos fundadores do Templo de Jerusalém. Ele ficava ali, ele prestava assistência, fazia os trabalhos de carpintaria, mas algumas coisas ele não acreditava, ou ele não aceitava alguns comportamentos, algumas coisas ali corriqueiras ao templo. Tá? Isso Miramês conta também na obra. E aí acontece o seguinte, ele conhece um senhor que o convida a conhecer a fraternidade dos essênios, né? E aí então houve também, assim como houve com Eli, Ana e Maria de Nazaré, houve uma identificação da forma de vida deles, de como eles pensavam, de como eles trabalhavam, de como eles davam assistência aos menos favorecidos. José então teve uma identificação, houve essa identificação, né? E aí José então passa a também estar ali no ambiente dos essênios. Ele também presta serviços ali, os serviços que ele tem maior facilidade, e aí então ele é aceito, ele é muito bem aceito e se adaptou também ao modo de trabalho que era realizado na fraternidade essênica. E aí acontece um outro fato logo em seguida, que é interessante também. Os sacerdotes do Templo de Jerusalém permitiram a Maria que ela retornasse para a casa dos pais, porque alguma coisa não estava dando, né? E eles já tinham noção de que ela poderia ser a mãe do Messias. Tinha-se esse conhecimento, alguns não acreditavam, mas tinha um rabino lá específico que é falado aqui no livro, que eu não vou entrar no assunto dele porque demoraria muito mais tempo, mas ele é falado aqui, ele teve um sonho, e aí ele procura Ana e Eli para contar sobre esse sonho, e aí então esse sacerdote tem uma relação e ele sabe que realmente Maria seria a mãe de Salvador, mas nem todos os sacerdotes do templo tinham esse mesmo pensamento. Então acaba que Maria, de alguma forma, foi colocada em descrédito pelo templo. E aí ela é mandada para casa, né? Então deixa ela em casa, mas eles não se esquecem dela, porque eles acham que realmente pode ser alguma coisa, alguma fraude, alguma coisa. Então eles tentam de alguma forma, olha só que interessante, eles tentam abafar aquela história de que ela poderia ser a mãe do Messias, poderia ser a virgem que daria a luz ao Messias. E o que acontece logo em seguida, depois que Maria está ali com os essênios, Eli, Ana e José, mas sem se conhecerem ainda, os sacerdotes batem a casa de Eli e Ana. E aí perguntam por Maria. Onde está Maria? Aí Ana conta, Maria foi visitar um parente nosso que está adoentado, mas logo retorna. E aí, pessoal, o que eles vão fazer ali? Eles vão levar uma decisão que foi tomada no templo, que seria a decisão de que Maria deveria se casar. Como ela estava, teoricamente, sob tutela ainda do Templo de Jerusalém, eles decidiram que ela deveria se casar, porque ela se casando e tendo filhos, ela não poderia ser, então, a mãe do Messias, ela não poderia ser a virgem, então, que daria a luz ao Messias. Olha só como que eles... né? E aí, pessoal, uma ordem vinda do Templo de Jerusalém não poderia ser desrespeitada, porque se fosse desrespeitada, haveria várias consequências, até várias gerações seguintes. Então era uma coisa muito séria. Se o templo, se aquela criança, né, se aquela jovem estava sob a tutela deles, elas deveriam acatar o que eles
definiam para ela. E aí Ana ficou meio assim, preocupada, né? E aí eles falam que logo eles voltariam, então, para saber a resposta. E aí eles vão embora, Maria retorna dessa viagem que ela estava fazendo em visita a um parente adoentado. E aí Ana e Eli contam a Maria o que o templo decidiu. E ela fica muito preocupada, né? Ela fica muito assim, reflexiva, ela fica... Miramês, né, vai ali explicando, contando pra gente aquele sentimento que vai tomando conta, aquela preocupação. Eles não sabem o que eles devem fazer, eles não sabem se eles respeitam a decisão, se eles desrespeitam, se eles fogem. Fica uma situação assim, ninguém sabe o que faz. E aí, pessoal, nesse meio tempo que está acontecendo isso, Paimoni, que é a autoridade da fraternidade essênica, que é com quem ele recebe Maria, Eni, Eli e Ana, né? E também recebe José, quando José se integra à fraternidade. Ele tem uma série de visões, ele vai mais ou menos entendendo essa situação, ele vai captando o que está acontecendo, essa movimentação que está acontecendo, de tentar, então, fazer com que Maria se casasse, para que ela fosse descartada como a mãe do Messias. E aí, o que acontece? Maria, Eli e Ana decidem ir falar com Paimoni, que é a autoridade essênica, sobre esse assunto, sobre o que fazer. Eles só pensam. E aí, pessoal, antes deles chegarem, antes deles irem, o que acontece? José recebe a informação do templo de que ele deveria se casar. E já estaria, então, definido quem seria sua esposa. Então, o templo avisa os pais de Maria de Nazaré e avisa a José. José já era mais velho. Então, eles avisam os dois. E aí, Paimoni, que é a autoridade essênica, mais ou menos já entende que aquela movimentação está acontecendo, a aflição tanto de Maria quanto de José. Só que José chega primeiro para falar com Paimoni, desculpe. E aí ele conta essa situação, que ele se identifica mais com a fraternidade essênica, mas que ele presta serviço porque ele é descendente de Davi e do rei Salomão, enfim. E aí ele fica preocupado com essa situação, que ele não sabe quem é a futura esposa, enfim. E aí ele sai para fazer um trabalho lá, manual, um trabalho lá que tinha que ser feito. E nisso que ele se distancia do Paimoni, chega então Maria, Ana e Eli para tomar conselhos com o Paimoni sobre a situação, sobre o que se poderia fazer. Poderia-se acatar a decisão que foi tomada pelo Colégio de Sacerdotes de Jerusalém sobre a vida de Maria, mas como? Mas Maria... E aí, pessoal, ficou aquela situação, né? Aquele imbróglio ali, aquela situação. Paimoni muito calmamente conversa com eles, ajuda eles a entender a situação. E aí ele junta as duas coisas. Então, quem foi prometida a José foi Maria. E aí, então, ele escuta os dois lados e aí, então, ele ajuda a que aquela situação se tornasse... para que eles aceitassem aquela situação, né? Ele, com muita sabedoria ali, com muitas palavras edificantes para todos os dois, ele acalma aqueles corações que estavam aflitos, né? E aí, pessoal, no meio da conversa, José volta para falar com Paimoni e se esbarra com Maria e os pais. E aí eles se conhecem. E ali José fica muito assim, intrigado com aquela moça, né? Olha para ela. E aí ele sente vontade de chorar. E aí Paimoni vai ajudando aquela situação ali.
Aí ele conta que ela é Maria, que ele é José, e eles se apresentam ali. E ali, pessoal, é um encontro que é muito bonito no livro, porque mostra que realmente as peças vão se encaixando, né? Realmente a gente vai conseguindo compreender de uma forma mais até lógica, né? Até, não sei se eu posso usar essa expressão, mas assim, a gente entende que tem uma linha, né? Tem um fio condutor ali de toda a situação. E aí, pessoal, deixa eu ver se eu tô pulando alguma coisa. E aí, então, é acertado o casamento, Maria se casa com José, né, como estava previsto pelos... E aí, pessoal, o templo de Jerusalém fica tranquilo. Nossa, então aquela situação ali está resolvida. Maria casou com José, e aí foi feita... Aí ele conta da festa, como é que foi a cerimônia, conta com muitos detalhes, tá? E aí o templo dá por encerrado aquele assunto de que Maria poderia ser a mãe do Messias, porque Maria já se casou, logo ela estaria grávida. Enfim, então deu-se já por mais ou menos encerrada aquela situação. Falei, não, então agora está resolvido. E aí, pessoal, a época, para quem estuda essa parte dos costumes da época, não é como a gente imagina, não. Quando eles se casavam, eles ficavam 6 meses ainda sem ter contato. Então tinha um período ali para que eles se adaptassem. E aí, como teve uma identificação muito grande de José com a família de Maria, com os pais, então eles viviam em harmonia, né? Mas eles não viviam ainda matrimonialmente. Por quê? Porque aquela época esperava-se um tempo. Não era assim, casou, vai para sua casa. Não era assim. Então isso é um pouquinho ponderado no livro, né? Porque fala que eles esperam, nesse meio tempo que está se esperando, né, há uma mistura de sentimentos dos dois. Porque José olha aquela figura tão singela, tão radiosa, tão iluminada, e ele se sente de alguma forma inferior àquilo, mas ele tenta, né, ter aquela amizade, né? Enfim, aquela convivência ali, ela passa por um turbilhão de emoções, como se diz, né? E aí, pessoal, eu tô assim resumindo, tá? Vocês têm que ler o livro inteiro para vocês entenderem todo o desdobramento. Mas olha só, a parte importante, né, que agora a gente já vai encaminhar para o final da live, com relação ao... Acontece, pessoal, um desdobramento consciente de Maria, onde é informado para ela que o Messias estaria chegando. Deixa eu só ver se eu selecionei o trechinho aqui para mostrar para vocês. Aí conta, né, que ela tava assim meio aérea, meio, né, então do lado de fora da casa contemplou as estrelas na mesma suavidade de sempre. Ela tava assim muito introspectiva, ela estava mais quieta, mais caladinha, assim, mais reflexiva, né? Como se diz. E aí é contado aqui, né, que ela vai viver uma experiência então de desdobramento. Aí lá na página 300 vai dizer o seguinte: já fora do corpo, sentia bater no sustentar da vida 2 corações, e os seus olhos em espírito viam coisas que lhe escapavam à visão carnal. Sentia um ambiente verdadeiramente celestial. À sua frente vislumbrava 3 escadas reluzentes. Maria, que a paz do Senhor esteja contigo agora e sempre, né? Disse para ela: não deves preocupar-se com os acontecimentos. O espírito, quando se veste de carne, embota os seus mais nobres valores, mas sempre tem a proteção dos anjos do Senhor. Como agora observastes, não perca tempo
desprezando a vida, porque ela é bela em todos os aspectos. Aproveita nas diretrizes estabelecidas por Deus, cujos caminhos bem conheces. E aí ele vai conversando com ela, ele vai mostrando, ele vai falando, né? O Messias prometido, olha só, aí é a parte que ele fala do Messias. O Messias prometido já se encontra nos arraiais da terra. E neste momento te olha como pai, antes de ser o filho das tuas entranhas, para o cumprimento de todas as profecias do mundo. Já se encontra anunciado e até os ventos falam dele por onde passam. Então trabalha, confia e alimenta, faze do teu amor força indispensável para a tua proteção e a do teu filho amado, que estaremos contigo em todas as lutas empreendidas. Sê feliz. E aí Maria fica muito emocionada, né, quando ela escuta essas palavras. Olhou para a cama e viu seu corpo de carne ressonando suavemente, e viu sair de sua cabeça física um delgado cordão de estrelas ligado à sua cabeça pensante, e isso fazia com que sentisse os dois corpos ao mesmo tempo. O espírito em forma de estrela sorriu para Maria no mais profundo sentimento de fraternidade, e os três foram se desfazendo como que por encanto. Maria reassumiu o corpo físico, meditando, lembrando de tudo que havia ocorrido. Depois ficou horas a fio meditando no que ouvira em seu corpo astral, e então dormiu serenamente. Então ali, pessoal, ela já foi avisada, né, de que o Cristo já estava nos arraiais da terra, que estaria próximo. E aí, pessoal, nessa mesma noite, eles não estavam no mesmo lugar, estavam em lugares separados. José também viveu uma experiência, né, onde ele é avisado. Lá na página 303, para quem tiver o livro aí, os mesmos três espíritos que a gente está falando lá desde o começo, né, aparecem também para José. Mas José não conseguiu vê-los, mas José conseguiu ouvi-los, tá? Uma camada de fluidos superiores cobriu o esposo de Maria, e este imediatamente adormeceu, sonhando que estavam três reis à sua frente, sem que soubessem vê-los, no entanto, para ouvi-los nitidamente. Ajoelhou-se em espírito e fez uma oração a seu modo, passando a escutar uma voz suave e cheia de encantos. E aí a voz, né, que são os espíritos que vieram trazer a notícia, falou o seguinte: José, que a paz do Supremo Senhor te abençoe sempre. Estamos ao teu lado para te ajudar no que deves fazer. É do nosso conhecimento que no mundo há muitos que podem fazer o teu trabalho. Todavia, o chamado está endereçado ao teu coração. Deves aproveitar essa oportunidade. Porém, ela não significa ajuda de ti para Deus. Ao contrário, é Deus quem te auxilia, pela caridade que recebeste neste momento. Se souberes receber, a atitude que deves tomar é muito séria, no tocante à tua educação. A renúncia será preponderante, em se falando do lado humano. Olha só, né? Aqui alertando José sobre as renúncias que ele teria que fazer, né? De grande porte, pois sua vida deverá se transformar para formar um ambiente de verdadeira paz e alegria espiritual. Então aqui ele é avisado também, pessoal, desse acontecimento tão importante, né, que é a vinda do Cristo. E aí eu vou avançar mais um pouquinho para a gente não atrasar muito. Logo em seguida, pessoal, aí vai ser colocado todos os acontecimentos, a consideração sobre o corpo de Jesus, porque há uma discordância se era um corpo material, se era um corpo fluídico, se era os dois ao mesmo tempo. Enfim, aqui é falado um pouco sobre esse assunto, também vale a pena a gente entender. Agora, para fechar, eu queria dividir com vocês o momento da concepção, porque eu acho que é um momento interessante, é um momento bonito. Lembrando que esse ponto da obra é alvo de uma polêmica muito grande.
entre os historiadores, enfim, entre os registros que existem aí sobre esse assunto. Mas eu acho que a gente ler, a gente estudar, a gente ver o que Miramês traz para nós, pessoal, não vai diminuir, né? Não vai atrapalhar a gente. A gente pode ler o que ele fala, a gente pode ler o que outro espírito trabalhador, estudioso também fala, e a gente vai também unindo essas informações. Deixa eu ver aqui se eu consigo lembrar onde que... Pessoal, eu não vou conseguir ler porque é um pouquinho grande, tá? Não vai dar tempo. Mas, para quem ficou aí com vontade, curioso, é no capítulo que se chama O Messias aproxima-se da Terra. Tá? Eu não vou conseguir falar essa parte, mas ele vai explicar ali como é que aconteceu na parte espiritual o momento da concepção de Jesus. Tá bom? Então, vale a pena ler pra gente ter uma imagem, pra gente buscar uma imagem, alguma referência. Agora, pessoal, vamos consultar a nossa consciência, o nosso crivo, né? Como toda obra mediúnica, a gente passa pelo nosso crivo, pelo nosso raciocínio, tá? Então é um convite que fica aí para vocês pensarem, para vocês analisarem esse ponto. Agora eu vou pular um pouquinho, vou lá para o último parágrafo do livro, que eu achei muito bonito. Infelizmente, como eu falei no início, eu não iria conseguir falar sobre toda a história, tá, pessoal? Mas eu peguei os pontos aí principais pra gente poder... a parte que conta sobre o nascimento do Cristo é muito interessante, né? Eu ia falar sobre a concepção, mas a parte do nascimento também, a gente imagina, pessoal, ele vai ditando pra gente como que aconteceu o momento, como que estava a espiritualidade, o que estava ali em volta para que esse acontecimento realmente viesse à tona e pudesse acontecer. A Duda está perguntando o livro é Maria de Nazaré, pelo Miramês, tá? E João Nunes Maia. Deixa eu ler rapidinho aqui o último parágrafo do livro para a gente poder encerrar o estudo. Hoje, passados mais de 2000 anos, é que começamos a entender a importante ação deste espírito luminar que se chamou Maria, a quem a nossa pequenez espiritual convencionou chamar de Mãe Santíssima e que piedosamente aceitou o título, favorecendo-nos ainda com a sua presença maternal junto aos aflitos, que, inconformados com a indigência espiritual em que se identificam, buscam o consolo que lhes favoreça a evolução. Então, olha só, repetindo. Favorecendo ainda com a sua presença maternal junto aos aflitos, que, inconformados com a indigência espiritual em que se identificam, buscam o consolo que lhes favoreça a evolução. Então, a gente busca realmente, pessoal, esse consolo, esse amparo em Maria de Nazaré. Toda vez que a gente faz uma prece, toda vez que a gente direciona um pensamento, né, os emissários de Maria anotam os nossos pedidos, as nossas aflições e levam até ela para as devidas providências, né, o que for possível, o que for realmente pedido com verdade, com dignidade, será atendido. E aí eu volto lá no começo da live, quando eu falei sobre o pedido que foi feito por mim, né? E que me propiciou vencer toda a situação que eu passava enquanto ainda muito bebê e poder estar aqui hoje. Então, aquele pedido sincero que a gente faz, aquela dedicação, aquela entrega, né? Porque a gente também entrega nas mãos dela, com muita fé, com muita esperança, aquele pedido especial, né? Aquela súplica que
que vem lá do fundo da nossa alma, aquele pedido muito especial, às vezes é por nós, às vezes é por alguém, às vezes é tão sublime que realmente a espiritualidade, em nome de Maria, capta esse pedido e se movimenta para que em nome dela ele seja atendido. Então é um assunto muito rico, muito grande, muitos pontos, mas eu espero ter despertado em vocês a vontade de ler essa obra, né? E aprender um pouquinho mais, entender um pouquinho mais desse espírito que nos acolhe todos os dias como nossa mãe. Dando outros exemplos aqui rapidinho antes da gente encerrar, há outras obras que falam sobre Maria de Nazaré. Tem o livro Boa Nova do Chico, tem o livro Memórias de um Suicida, que conta com detalhes o trabalho que é realizado por Maria de Nazaré no Vale dos Suicidas. Maria, uma vez por ano, em espírito, desce ao Vale dos Suicidas para que realmente aquele trabalho ali ele seja efetivo. E aí, com a presença dela ali, pessoal, imagine quantas e quantos espíritos são resgatados, se torna realmente possível que a espiritualidade age em favor deles, né? Então, realmente, quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, leia o Memórias de um Suicida, leia o Boa Nova. Tem o livro também Maria, Mãe de Jesus, que é uma compilação de mensagens do Chico e da Ivone do Amaral, né, Dona Ivone, que fala sobre Maria de Nazaré. Tem preces, tem vários relatos, e fica a dica aí, claro, de leitura, de estudo, e vamos nos lembrar dela também nesse momento, né, pessoal, que a humanidade está passando por uma transição muito acelerada, muito forte, muito rápida, e a gente sabe que ela está também junto com Jesus, acompanhando a todos nós, né? Então vamos dedicar a nossa oração, a nossa prece, o nosso pensamento à nossa mãe, sempre que a gente se lembrar, né? Todos os dias, em agradecimento, aquele pedido de mãe, né? O Chico falava que mãe arrebenta as portas do céu, né? Então, lá no livro, a Mirtz, né? Desculpa. Tá perguntando sobre o nome da colônia, né? Lá conta a história, conta o trabalho que é feito na colônia Legião dos Servos de Maria, que é um trabalho de assistência, né, também aos suicidas. Então a gente sabe que Maria de Nazaré está trabalhando nesse momento, incansavelmente administra, né, uma colônia e tantos trabalhadores que se dedicam a nos ajudar, a nos amparar. Vamos, hoje antes de dormir, pessoal, pensar, elevar uma prece a Maria, para que a gente possa atravessar esse momento, né? Vamos pedir como filhos, para que a gente possa ser fortificado na nossa fé e que a gente possa também ajudar tantas e tantas pessoas. Eu quero muito, né, aliás, eu espero, né, o meu objetivo com essa live foi instigar vocês a ler o livro, e aí vocês lendo o livro, vocês vão conseguir aprofundar melhor. Eu contei de uma forma bem resumida os principais pontos que eu achei mais bonito, mas o livro inteiro é muito rico, com muitos detalhes, com muitos... Agora, os pontos polêmicos, pessoal, vamos deixar para a nossa análise, para a nossa razão, para a nossa reflexão. Cada um vai absorver aquilo que é mais importante, que vai realmente fazer a diferença. Eu estou vendo aí, muitas pessoas estão comentando, né? Como não acreditar em Nossa Senhora. Que história linda, né? Ana Simon, lindíssima, de nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré. Tantos comentários aí que vocês estão fazendo, né? Então, assim, realmente vamos aproveitar essa oportunidade que a gente tem. Estou muito feliz de ter conseguido fazer essa live. Eu fiquei um pouco preocupado, porque não é um assunto muito simples, o livro é muito extenso, mas eu acho que a gente conseguiu, então, despertar aí a curiosidade de vocês. O livro, a Duda está perguntando aí, Maria de Nazaré pelo Espírito Miramês. Miramês já está acompanhando a gente aqui no estudo do Livro dos Espíritos, né? Então, hoje ele continuou com Maria de Nazaré. Pessoal,
Vamos então nos preparar para a nossa prece, já está quase dando horário. E eu quero muito agradecer a presença de vocês na live de hoje. Quero agradecer também pelas visitas ao nosso canal no YouTube e pelo compartilhamento também dos vídeos da Quarentena Espírita. Tem muita gente que não tem Instagram e está recebendo os links compartilhados aí, vocês mandam pelo WhatsApp, enfim. E aí as pessoas conseguem assistir. Então, muito obrigado por compartilharem. O Frederico está perguntando aqui qual você indica ler primeiro. Leia o Maria de Nazaré primeiro, depois você lê o Memórias de um Suicida, que vai falar especificamente sobre o trabalho de assistência aos suicidas. Tá? Eu acho que é isso. Lira, parabéns, você é muito bom narrador, que Maria Santíssima lhe proteja. Obrigado pela presença de todos vocês. Edna, Ana Simon, Duda, Cláudia. Vamos nos preparar para a prece então, pessoal, senão não vai dar tempo. Vamos lá? A G também, muito obrigado, Gia Molina. Você estava aguardando essa live há muito tempo, né? Você foi uma das pessoas que me lembrou que eu tinha que fazer, e aí eu consegui me preparar. O Henrique também, obrigado pela presença. Vamos lá? Deixa eu tomar um pouquinho d'água, pessoal. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos nesse instante. Vamos normalizando a nossa respiração. Elevando os nossos pensamentos a Maria Santíssima, nossa Mãe. Mãe querida, obrigado por esse momento que passamos na noite de hoje. Obrigado por esse estudo abençoado, que na noite de hoje, Mãe, nos aproximou mais de Ti, do Seu amor infinito pela humanidade, pelo Teu Filho Jesus. Obrigado, Mãe, por ter nos oferecido o maior presente que poderíamos ganhar, que é o Seu Filho, nosso Mestre. Através de Ti, através dele, Mãe, recebemos os frutos saborosos da árvore da vida, que é o Evangelho. Deus, na sua infinita misericórdia, Te enviou à terra para plantar em nossos corações essa semente de amor, essa semente de renúncia, essa semente da caridade pura. Obrigado, Mãe, por nos abençoar a todos os instantes, nos nossos desafios, nas nossas dores, nos nossos tropeços durante a caminhada da vida. A Ti entregamos todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, para que sejas, Mãe, esse espelho abençoado que nos inspira a cada dia caminhar na senda de Jesus, na sua senda gloriosa. A sua passagem na terra, Mãe, emociona a todos nós, pois sabemos que aceitou vir nessa missão divina de amparar a toda a humanidade. Neste momento de dificuldade que todos nós atravessamos, recorremos a Ti, Mãe, com um pensamento de fé, de esperança, de amizade e de amor, para que juntos, bebendo das fontes do Evangelho, tenhamos condições de avançar, de dar esse passo que Deus nos propicia
dar nesse momento. Que a tua presença angelical envolva a nossa vida em bênçãos de paz, de harmonia, de tranquilidade e de forças para superar toda e qualquer dificuldade. Nas tuas mãos, Mãe, entregamos as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, todas as enfermidades, a enfermidade atual que assola a humanidade, para que possa ser transmutada, para que possa ser superada, para que possa ser vencida como mais uma etapa evolutiva do homem. Obrigado, Mãe, por esse olhar caloroso, por esse olhar doce que lança sobre todos nós. Que a tua chama de amor, que o seu coração de eterna luz vibre dentro de todos nós e faça com que podemos caminhar na seara do teu Filho, nosso Mestre Jesus. Derrame suas bênçãos sobre toda a humanidade nesse instante, aos corações que sofrem, aos corações que padecem das mais diversas dores, pois os seus filhos amados encontram em ti a força para seguir adiante. Nos envolva, Mãe Santíssima, em muita luz e em muita paz, hoje e sempre. Vamos te saudar com a tua prece, com essa saudação angelical, que é a tua oração. Vamos todos juntos em voz alta, meus irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, e que assim seja. Que assim seja. Mãe Santíssima, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Semana que vem estaremos de volta com mais um capítulo do Evangelho, Estranha Moral. Caso vocês queiram ler antes, fiquem à vontade para a gente poder comentar. E muito obrigado pela presença, pela oportunidade de troca, de compartilhamento que a gente tem aqui toda terça-feira. É um dia e um horário que alimenta muito as nossas almas, né? Muito obrigado a Aline, a Ieda, a Cíntia, a Lira, Rai Santiago, Duda, Fran também tá aí, Ana Simon, Paulinha. Muito obrigado, pessoal. Eu espero que o estudo de hoje tenha chegado dentro do coração dos corações de todos vocês, Cláudia. E qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição por direct. Pode mandar pode mandar as dúvidas, as perguntas, enfim, ou os comentários, as impressões. E vou pedir para vocês compartilharem a live pelo YouTube, tá bom? Eu vou postar agora, assim que terminar. E aí vocês enviem para aquelas pessoas que precisam, que gostam de Maria Santíssima, que precisam de uma palavra nesse momento, porque realmente é uma contribuição que a gente faz para as pessoas. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho antes de fechar. A Maria Cristina, a Ivana, obrigado. A Mônica, live maravilhosa. A Nádia também tá aí, obrigado, minha irmã. Luísa Fonseca, obrigado. Sônia Palhano também tá aí, obrigado, minha amiga. Ana Simon, muito, muito emocionante. Estou chorando de tanta emoção, amigos. Obrigada, Ana, pela presença. Seu nome é, olha só, Ana, né? A mãe de Maria. Santa Ana, Santana. Pessoal, alguém perguntou o horário da live? Todas as terças-feiras, 8 horas, horário de Brasília, tá? Às 20 horas. A Renata tá aí, Tribuna Espírita, obrigado. Frederico também. Edna. Ivana. Chegou em luz de paz. Que bom que chegou aí pra vocês.
Carminha, Bianca, Rita. Muito bom. Pessoal, eu quero agradecer a presença. E Lina Mara, obrigado, Edu, Deus te abençoe, obrigado pela presença. A próxima live vai ser o capítulo, eu não sei se é o 22 ou 23 do Evangelho, tá, pessoal? É o capítulo Estranha Moral do Evangelho, segundo o Espiritismo. E aí, no começo de junho, a gente retoma o Livro dos Espíritos por mês, tá bom? Clara Portugal, obrigado. Ivana, Marisa, Edna. Pessoal, que Jesus abençoe todos vocês, que Maria Santíssima vibre com muito amor aí nos corações, para que a gente possa atravessar esses momentos aí de tantas tribulações que a gente está vivendo. Mas a gente sabe que sob a guarda dela a gente está seguro, né? Sempre estamos seguros. Um abraço, obrigado a todos vocês, até semana que vem. Muita luz e paz. Tchau, tchau.